to Never Never Land. Olá meus amigos, Lúcio Valente de novo com vocês. Estamos no mini treinamento de como passar para delegado de polícia. Você está aprendendo estratégias, até dicas bem simples, né, mas que podem potencializar e otimizar os seus estudos. No primeiro vídeo eu falei sobre o PPCA, que são as matérias principais que podem representar até 80% das questões que serão cobradas na sua prova. Nesse segundo vídeo, que eu considero bem importante, eu vou falar sobre material e bibliografia. Bom, eu já tive a oportunidade de falar em outras situações, em outros vídeos, em lives que eu faço no Instagram, no Facebook e no Periscope. Eu já tive a oportunidade de falar que muitas vezes o grande problema que as pessoas têm é um sentimento que eu chamo de sentimento de gota no oceano. É que como o oceano é muito grande, você quando vai estudar para concurso é como se cada coisa que você estudasse representasse só uma pequena fração, uma gotinha de tudo que você tem que estudar. Isso gera muita ansiedade, isso é normal. Quando eu estudava, eu não era nem há tanto tempo assim, né? Eu passei em 2005, mas quando eu estudava, a gente tinha menos variedade, assim, a gente tinha uma variedade menor de materiais para estudar. Basicamente a gente tinha as aulas presenciais e tinha os livros, né? Então você escolhia ou os dois, ou fazia aula presencial e também tinha um livro para estudar em casa, e você tinha os autores que eram os principais autores ali, né, de penal, processo penal, constitucional, administrativo, as matérias principais. Você tinha aqueles autores ali que eram os principais e todo mundo estudava por aquele material. Hoje não, hoje você tem uma quantidade assim, nossa, assim, você não tem nem como mensurar isso, né? Você tem os PDFs, né, sei lá, de estratégia, ponto dos concursos, né? Você tem os materiais produzidos por coaches, aí, bons materiais, inclusive, né? Você tem aí e-books, né, dos mais variados, né? Você tem livros voltados para concurso também, que são bem variados, né? Você tem videoaulas, você tem aula presencial, enfim, você tem muita coisa. E aí é justamente isso que te gera muita ansiedade. Eu sei que é isso porque eu acompanho alunos já há mais de 10 anos e venho notando essa revolução. Hoje é muito mais fácil você ter acesso ao conteúdo, porque se uma pessoa quiser começar a estudar para concurso agora e não gastar nenhum real, isso é possível. No meu tempo não, era bem caro estudar. Hoje não, você está tudo na internet, você consegue baixar material, professores dão aula gratuitamente, fazem lives e tudo mais. Mas aí, como é que você consegue filtrar o que é importante? Como decidir qual o melhor material? Bom, a primeira coisa, o problema, que na verdade não é nem o que você deve fazer, mas o que você não deve fazer é ter mais de um material por disciplina. Eu te explico. Vamos supor que você esteja estudando Direito Penal Geral por um livro, sei lá, do professor Rogério Sanches, por exemplo, que eu gosto muito, é resumido, objetivo e é um livro bacana. Se você estiver estudando por ele, não faz sentido você assistir videoaulas de Direito Penal Parte Geral. Ou você ter um PDF do Estratégia sobre Direito Penal Parte Geral. Então, se você decidiu por um material, você tem que ficar com aquele material. Eu costumo dizer que material é igual esposa, você só tem que ter uma. Se tiver mais de uma, é até crime, né? Então, o que você pode fazer é selecionar um material por disciplina e evitar ao máximo, com todas as suas forças, de ser um acumulador de material. Isso é muito comum. E por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas gostam de comprar material? Porque elas acham que aquele material que ela está estudando não vai dar conta ou não vai fazer frente à prova. Mas isso é uma besteira, meus amigos. O que você precisa tirar da sua cabeça é que você vai conseguir fechar todas as possibilidades estudando por vários materiais. O que vai acontecer é que você não vai fechar o edital, não vai conseguir estudar tudo e vai acabar se sentindo sobrecarregado pela quantidade de material. Então escolha um material objetivo de cada disciplina. Professor, para as principais matérias do PPCA, penal, processo penal, constitucional e administrativo, o que você indica? O que é mais legal? Bom, primeira coisa eu já disse, não estude por mais de um material. Você pode estudar por videoaula se você gostar, pode estudar por livro se você gostar, por PDF se você gostar. A dica que eu dou é estude pelo material que é mais objetivo e que a linguagem para você seja muito boa. Eu particularmente, eu vou falar o que eu prefiro, o que eu geralmente indico para os alunos, mas eu dou muita liberdade para os alunos escolherem outros materiais. Por exemplo, eu gosto da sinopse da Ius Podium para o PPCA, Penal, Processo Penal, Constitucional e Administrativo. Constitucional talvez seja um pouco grande, porque eles fazem 2 volumes e é quase já uma doutrina. Então, desses 4, o que eu menos gosto das sinopses da Ius Podium é o de Direito Constitucional. Não pelo conteúdo, mas talvez porque não conseguiram ser tão objetivos quanto no Direito Penal, que é do Salim, né?
direito penal geral, direito penal especial, administrativo, que eu considero um bom material, e constitucional. É claro que é um material mais objetivo, mais resumido, você vai ter que fazer um trabalho também com questões para nutrir esse material, tá bom? Mas se você quiser escolher uma doutrina em direito penal, eu gosto basicamente de 3 autores. Eu gosto do Rogério Sanches, eu gosto do Kleber Masson, é um livro um pouco maior, mas ainda assim você consegue estudar a parte geral de forma rápida, a parte geral nem é tanta coisa assim, né? E eu gosto também do Rogério Greco, na parte geral. Então você pode escolher ou um desses ou qualquer outro autor que você goste, mas eu gosto mais desses 3. A parte geral não gera tantos problemas que você não tem tanta atualização jurisprudencial. Então basta que o autor explique os pontos principais ali da teoria do crime, enfim, de forma clara, que você vai conseguir acertar a maioria das questões. Já em parte especial, eu gosto de estudar por questões ou por um material que não seja doutrinário. Então não adianta você pegar uma doutrina de parte especial que você vai perder muito tempo. Então eu indico que você estude por um código comentado, pode ser o código comentado para concurso do próprio Rogério Sanches, e você trabalhe com muitas questões. Então é lei seca, né? Na parte especial direito penal, lei seca, um código comentado bem objetivo e muitas questões. É isso que você tem que fazer na parte especial. Legislação penal, eu gosto do resuminho da Ius Podium do Habib. É objetivo, tem a maioria das leis, então eu gosto bastante, tá? E você pode comprar extra também a lei de drogas da Ius Podium. Gente, eu não sou representante da Ius Podium não, mas é o material que eu gosto de usar. Não estou ganhando nada para falar isso para vocês, tá? Isso é bom que fique bem claro. Alguém perguntou, professor, você é um digital influencer da Ius Podium? Não sou nada disso, tá? Eu falo dos materiais que eu gosto, tá bom? Então, é mais ou menos isso em geral, direito penal geral, especial e legislação penal. Em legislação penal, algumas pessoas gostam do Renato Brasileiro. Eu, particularmente, para fins de concurso, eu não gosto daquele material dele de legislação penal, beleza? Porque eu acho muito grande, tem poucas leis e é muito extenso, acaba se perdendo em pontos que não são tão importantes. Eu não indico esse para concurso, mas se você gosta, fique à vontade, pode usar. Para constitucional, hoje você tem o Pedro Lenza, que é um material que inchou muito, está muito grande, mas é um bom material, indiscutivelmente um bom material, mas talvez você pode estudar de forma inteligente, estudando os principais pontos de direito constitucional, que é controle de constitucionalidade, né? Que é aquela teoria geral da Constituição, então controle de constitucionalidade, teoria geral da Constituição, e talvez ali hermenêutica constitucional também, que você vai precisar de um material que te explique melhor. Mas o restante, se você estudar para um material mais objetivo, talvez uma apostila do Estratégia, né, um PDF do Estratégia, talvez seja mais dinâmico para você. Então, em direito constitucional, se você for estudar por uma doutrina como Pedro Lenza, aí eu estava falando, né? Pedro Lenza, anotem aí, Natália Masson também, da Ius Podium, que eu gosto muito. Então, Pedro Lenza, Natália Masson. A Natália Masson também é bastante inchado, né? Mas é um problema comum da doutrina constitucional, porque a jurisprudência ela é muito, se altera muito, né? Então você tem toda semana você tem coisa nova em direito constitucional, então isso é uma coisa quase natural. Mas aí você pode selecionar então esses pontos, né? Controle de constitucionalidade, teoria da Constituição e hermenêutica constitucional para estudar por um material mais pesado. O resto você pode estudar por um material do Estratégia, em PDF. Professor, mas você disse que não pode estudar por mais de um material. Não, o que você não pode fazer é estudar um ponto por mais de um material. Por exemplo, se você for estudar controle de constitucionalidade pelo Lenza, não tem sentido você estudar controle de constitucionalidade pelo Lenza e também pela Natália Masson e também por um PDF do Estratégia. Isso você não pode fazer. Agora você pode conjugar materiais para estudar determinados pontos só naquele material. Aí não tem problema, você pode fazer isso, tudo bem? Então é bom que fique claro que em direito constitucional, se você conseguir um material mais objetivo, e eu gosto muito do PDF do Estratégia nesse sentido, você pode utilizar sem medo de ser feliz. É só depois fazer o trabalho correto e adequado com questões para sempre nutrir esse material. Em direito administrativo, o mais indicado é o Matheus Carvalho, né? O pessoal gosta muito do Matheus Carvalho, está cada vez inchando, está caindo naquele problema de inchar, ou você pode escolher as sinopses da Ius Podium, tá? Então eu falei direito penal, direito administrativo, direito constitucional, faltou qual? Penal, processo penal. Ah, processo penal. Em processo penal, o pessoal gosta muito do Nestor Távora, da Ius Podium, né? Nestor Távora e Rosmar.
Rodrigues, né? Mas eu gosto também, ó, inclusive indico para meus alunos, e os alunos também falam muito do Renato Brasileiro. Os dois caem no mesmo problema, que estão também muito inchados. E você não tem muita alternativa, a não ser a própria sinopse da ius Pódio. Né? Agora, processo penal, eu vou dar uma dica muito bacana. Você pode escolher, por exemplo, até estudar pelo Renato Brasileiro ou pela doutrina do Rosmar, não tem problema, do Néstor Távora e Rosmar, não tem problema. Mas o que mais cai em processo penal, e é isso que você tem que ter na sua cabeça, são os 4 grandes temas. Quais são? Prisões, ação penal, provas, medidas cautelares. Então e prisões e medidas cautelares. Então você tem prisões, né? Só voltando aqui, prisões, ação penal, provas e medidas cautelares. Então esses 4 grandes temas, e talvez competência, mas competência você não precisaria estudar numa doutrina, assim, porque competência você pode estudar por um material mais objetivo, tá? Mas esses quatro grandes temas, provas, prisões, ação penal e medidas cautelares, você tem que estudar, é legal você estudar num material mais denso. Aí você pode estudar pelo Néstor Távora ou pelo Renato Brasileiro. E aí os outros pontos da disciplina você estuda por um resuminho, um PDF do Estratégia, naquela ideia que eu te falei, você não pode estudar mais de um tema por materiais diferentes, você não pode fazer isso, mas você pode conjugar materiais e aí fica muito bom, fica muito legal. Tá, então se você estudou provas pelo Renato Brasileiro ou pelo Néstor Távora, não vai estudar provas pelo material do Estratégia para querer fechar ou querer achar coisas novas, não faça isso. Escolha um material e aí nos pontos de processo penal que vai ter menos cobrança ou que cai menos, né, de acordo com as pesquisas que eu já fiz, inclusive que orienta meu programa Meta, você consegue conjugar materiais, aí fica muito legal, beleza? Então é basicamente isso. Primeira coisa, não acumule materiais, estude por materiais objetivos, em direito penal eu falei, processo penal eu falei, constitucional eu falei, administrativo eu falei, anote tudo e comece a estudar, porque muita gente fica perdendo muito tempo querendo descobrir qual é a melhor forma de estudar e acaba não estudando. Então, gente, aprenda a estudar estudando. Valeu? Até o próximo vídeo. Never, never land.